Campo Ribeiro. O representante da Vice-Presidência de Produção e Inovação em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, Dr. Eduardo Chaves Leal. Para também compondo esse nosso dispositivo sob forma virtual, o representante da presidência da Fundação Oswaldo Cruz, o doutor Antônio Flávio Vitarelli Meirelles. Seja bem-vindo, doutor Flávio, recebe os aplausos também, o público presencial. Convidada também a nosso dispositivo, a representante do Ministério da Saúde do Brasil, doutora Sônia Venâncio. E também compõe o nosso dispositivo de honra a diretora adjunta da Agência Brasileira de Cooperação, embaixadora Luísa Lopes. Luísa Lopes. Nesse primeiro momento, para saudar a todos, como anfitrião pelo espaço aqui onde ele preside esta fundação. Vamos ouvir da Fundação Carmona, presidente desta Fundação Santa Casa de Misericórdia Preparada. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, secretária. Bom dia, doutor. Bom dia, senhoras e senhores. Todos, doutora Luísa, todos que Bom dia, secretária. Bom dia, doutor Aprígio. Bom dia a todos. Doutora Todo mundo Luísa, feliz? todos que compõem esse positivo. Legal, né? Como é bom a gente doar. Todo mundo feliz? Como é bom nós nos colocarmos Legal, né? à disposição. Como é das bom pessoas, a gente doar. principalmente Como daquelas é bom pessoas que nós nos precisam. colocarmos à disposição das Tem uma pessoas, fala bem principalmente interessante daquelas pessoas que de uma precisam. pessoa que todos nós Tem seguimos uma há 2 anos, fala bem há mais interessante de 2.000 de uma anos, pessoa que todos chamada nós Jesus seguimos há Cristo. 2 anos, Ele mais de dizia 2.000 que anos, bem-aventuradas chamado Jesus criancinhas, Cristo. porque delas Ele dizia que pessoas bem-aventuradas como criancinhas, é feito porque o reino dos delas céus. e de pessoas como elas Essa é feito o reino dos atividade que céus. nós temos E coordenada, essa atividade que nós temos coordenada, essa atividade de doação de leite humano, de doação de vida, de doação é muito interessante. de amor, de carinho, é muito interessante, porque é o que nossas criancinhas precisam quando nascem. Tanto quanto mais E difícil. quando nascem em situações Para críticas, que tanto nós quanto mais tenhamos difícil. um serviço bem Para feito, que nós tenhamos um serviço bem feito, um serviço bem organizado, um serviço seguro e de qualidade, nós precisamos de todas essas ninguém faz pessoas, sozinho. de todas Nós essas precisamos de entidades, todas essas pessoas, de todas essas entidades, de todas essas instituições, de todas essas organizações funcionando adequadamente, funcionando de forma integrada, funcionando em rede, nos dando apoio. incentiva muito O nosso governador incentiva muito, e nós, como secretários de Estado, agentes públicos, procuramos seguir essa parceria institucional entre os órgãos que se complementam. Santa Casa não consegue fazer nada sozinho se não tiver a CESPA nos apoiando nas nossas ações. CESPA define as políticas de saúde, nós executamos e aqui procuramos executar com qualidade, com segurança, entregando à sociedade aquilo que precisa por uma política bem definida de saúde pública. Corpo de Bombeiros, outra instituição estadual, outra instituição pública, uma instituição militar que tem
ações da defesa civil para proteger e salvar a nossa sociedade, para diversas especificamente para ações e salvar a nossa sociedade, mas especificamente para esta ação de banco de leite humanos aqui no nosso estado, fornecimento de leite humano. muito interessante. Aqui no nosso estado atua em parceria muito interessante com a Santa Casa, por meio do programa, do projeto Bombeiros da Vida, em que eles ajudam na captação de leite das pessoas, das mulheres, das doadoras, das gestantes há pouco tempo, mães que já estiveram gestantes há pouco tempo e se dispõem a doar um pouco daquele leite que elas têm para as outras crianças que assim precisam e nos ajudam a captar esse leite. Sem dúvida nenhuma, ações dessa natureza não são possíveis de serem realizadas sem o empenho das pessoas, sem o empenho das pessoas que coordenam, das pessoas que pensam, planejam e executam aquilo que a gente precisa para poder ter um produto entregue, no caso aqui o leite humano, para as crianças que estão necessitadas e que não podem obter da sua mãe. Bem, Santa Casa fica muito feliz de poder compor um cenário internacional, de poder compor e executar aquilo que nos é dado como missão. A missão da Santa Casa, de forma, pensando um pouco em governança, é bem marcada, cuidar da saúde das pessoas, gerando conhecimento. E esses momentos em que nós temos diversas mentes pensando, diversas pessoas que esses momentos em que nós temos como rede diversas mentes pensando, diversas pessoas que entendem de ações regionais, municipais, nacionais, estaduais, internacionais, e olhando para a Amazônia, por conta do momento que nós vivemos em relação à COP30, com todo este apelo de sustentabilidade na nossa região, que é um marco nacional, precisa, sim, de apoio, de ajuda, todas as nacionais precisam de ajuda. E olhando para a Amazônia, muito feliz do momento que nós vivemos com todo este apelo de sustentabilidade para a nossa região, que é um marco no mundo inteiro, mas que precisa, sim, do mundo, nos deixa muito feliz, muito que eu recebo como representante da instituição vindo participar conosco, que estão lá com toda essa representatividade. Aproveitem esse momento para pensar, para discutir, debater, e depois que isso tiver debatido, nos ajudem a executar. Não parem no pensamento, não parem naquilo que nós planejamos e não conseguimos executar. E para isso nós precisamos de pessoas engajadas. As mães doadoras, muitíssimo obrigado pelo carinho, pela devoção de vocês, pela sensibilidade de vocês entenderem que tem crianças além das criancinhas de vocês que precisam de ajuda, que precisam de leite humano. Muito obrigado às nossas autoridades, muito obrigado pela condição de serviço, muito obrigado pela disponibilidade de vocês em nos orientar, aos nossos servidores capitaneados por Belém e Sinara nesta atividade. Obrigado pelo empenho de vocês. Nossos servidores sempre estão a Santa Casa, os nossos servidores sempre estão muito engajados em conseguir entregar aquilo que nós precisamos, mas precisa de liderança, e vocês o fazem. Muito obrigado. Muito obrigado. Aproveitem o evento. A Santa Casa está com as portas abertas para todos. Obrigado, doutor Bruno, pelas suas palavras. Vamos ouvir também o que nos tem a falar sobre a importância e significado da senhora diretora adjunta da Agência Brasileira de Cooperação, embaixadora Luísa Lopes. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom dia a todas. Bom dia a todas e todos. Cumprimento os colegas aqui da mesa, na pessoa da senhora secretária, e de forma muito especial, o senhor João Aprígio. Eu estou aqui para falar de um aspecto muito específico do trabalho que nós estamos celebrando hoje, que é a cooperação internacional. Então, me dirijo aos nossos colegas aqui da região, da América do Sul, da América Central, e sejam muito bem-vindos. É uma alegria e um privilégio ter essa parceria com vocês. A Agência Brasileira de Cooperação vai fazer 40 anos, em breve. A Agência Brasileira de Cooperação, e é dela que eu vou falar um pouco. Cooperação internacional é uma ação muito recente. Nossa, do mundo.
não do Brasil. Não Não se do falava de Brasil. cooperação. Não Até se 100 anos falava de atrás, até corrupção. 80 anos atrás. Essa 100 palavra não anos existia atrás. no mundo Essa das palavra não relações existia internacionais. no mundo das Mas nós estamos relações evoluindo internacionais. muito rápido. Mas nós estamos Depois da Segunda Guerra Mundial, depois de tantas e tantas evoluindo guerras, houve uma muito série de rápido. compromissos dos governos. E depois da Segunda Guerra Começou a Mundial, pensar em outras tantas guerras formas e de uma interação que série não dos guerras e governos. casamentos dinásticos. E começou a pensar em outras Além dos anos formas 60 de e interação 70, que não guerras e primeiras casamentos dinásticos. iniciativas ainda Os tímidas de primeiras guerras e cooperação. iniciativas O ainda Brasil se tímidas lançou que não. O com Brasil se muito lançou com porque muito para nós empenho esse tipo de ação internacional nos cai como uma luva. O Brasil é um nos país como uma luva. sem O problemas Brasil é um territoriais, disputas territoriais, um país sem problemas sem territoriais. excedentes de poder e um país que se relaciona com os Que países se os demais relacionam países, da melhor forma que pode. Então, a cooperação virou para nós um instrumento de aproximação, de política externa, e aí foi criada a nossa Agência Brasileira de Cooperação, em 1987. Foi uma época muito fértil para nós. Às vésperas da nossa momento extremamente de grande otimismo e muitas esperanças. O projeto do Banco de Leite Humano veio logo depois, veio num momento perfeito, em que nós estávamos procurando o que nós temos e quais são os produtos que o Brasil tem para compartilhar. A nossa cooperação, a nossa cooperação ela de construção de infraestrutura, raramente nós cooperação fazemos de vez em quando, de raro ir num outro construção país de quando infraestrutura, registrado. raramente O que fazemos de nós vez em temos quando, é para muito raro ir em outro país são as construir uma nossas estrada, experiências um com os hospital. países que nós chamamos do O sul que global, nós que nós enfrentamos colaborar no são as passado e nossas seguimos enfrentando os com mesmos os problemas países que que nós chamamos do países sul global, da porque África, do Sudeste nós Asiático, enfrentamos aqui da América no Latina, passado temos os mesmos e seguimos desafios, enfrentando os mesmos problemas que aqui da América Latina, muitos séculos de uma economia voltada não em benefício das suas populações. estabeleceu o direito universal à saúde, o sistema único de saúde, o enfrentamento da AIDS, gratuito. E nós nos voltamos em grande medida para a cooperação em e agricultura. nós nos voltamos em grande medida para a cooperação em agricultura, em saúde, em criação de capacidades. E chegamos, então, no doutora Cris, que nos ofereceu que nos ofereceu um projeto belíssimo. E esse Era um sonho. foi apresentado na hora certa. E esse sonho foi apresentarmos em busca de parcerias, de projetos bons, projetos com excelente custo-benefício, que pudessem ser compartilhados não com um país, com vários países, com diferentes regiões. Então, esse projeto foi abraçado pela ABC, e desde então nós temos uma parceria maravilhosa. E foi assim que se consolidou esse programa. A fase 1 foi no Brasil, e então nós entramos como Agência Brasileira de Cooperação, como parceiro. O trabalho feito no Brasil foi de tamanha relevância, de tamanha visibilidade. O trabalho feito no Brasil organizações foi internacionais de da tamanha
Organização Mundial de Saúde, de outras organizações vinculadas, muita visibilidade, que despertou interesse, o OMS, outras vinculadas. Em 2001, o programa foi premiado pela contribuição para a redução da morbidade. E esse interesse de outros países, o que é isso que o Brasil está fazendo? Banco de leite? Como assim? E aí, nós começamos a receber pedidos de uma enorme operação, pelo menos visitas o que é isso? Começou a despertar interesse de outros países. Começamos com Venezuela em 96, banco de leite, como assim? Em 2004. De cooperação. Começamos com Venezuela em 96. E aí, no começo dos anos 2000, com a parceria da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, nós começamos a promover as primeiras ações de cooperação. Então, nós temos 20 anos de cooperação nesse setor. Começamos com a América Latina e depois com a África lusófona. E daí nós fomos em diante e nunca mais paramos esse trabalho. Hoje, nós, já em 2005, 2.500 profissionais de 11 países e organizações internacionais compareceram ao Congresso Internacional de Banco de Leite Humano em Brasília. Nós começamos também a consolidar esse trabalho em documentos. Os documentos não são só um momento de assinatura, de holofotes e de fotos. Eles são compromissos. São compromissos voluntários dos países, mas é uma rede que vai se formando de integrações, de obrigações, de parcerias. E nós começamos a montar essa rede de parcerias. Nós incorporamos o tema na agenda da cooperação internacional brasileira. E foi uma bola de neve esse processo, para nossa grande... Junto com outras iniciativas na área de agricultura, formação profissional, foi realmente um filho muito especial, alimentado a pão de ló, leite da melhor qualidade. Então nós incorporamos o tema na agenda da cooperação internacional. Por isso que nós temos hoje o privilégio de ter representantes dos países da região. Não estão aqui, mas nos assistem em vídeo. Os países da África que aderiram à iniciativa, eu devo confessar que o primeiro banco de leite que eu visitei foi em Luanda. Eu não conseguia mais sair de lá, de tão encantada que eu estava com a iniciativa. Eu quase queria visitar cada bebê. E eram muitos. E a alegria com que eles mostraram como o projeto foi bem desenvolvido lá. Então, para nós, isso é relações exteriores, isso é política externa. É assim que nós construímos as nossas pontes, fortalecemos a nossa amizade com outros países. Muito rapidamente, em que consistem os projetos de cooperação no exterior. Nós, na medida do interesse, da necessidade do país parceiro, nós ajudamos na adequação das instalações, essa parte é fundamental, a aquisição de equipamento, se necessário, orientação e, principal de tudo, qualificação de recursos humanos. Porque recursos humanos são importantíssimos, muito mais do que onde vai ficar o banco de leite, são as pessoas que vão cuidar dele. A qualificação, toda a informação e o conhecimento sobre os aspectos técnicos da iniciativa e também o amor com que esse trabalho é feito. Como metas intermediárias, porque também nas relações internacionais faz parte, nós começamos a construção de marcos regulatórios e normativos técnicos, para haver uma certa harmonização entre os bancos nos diferentes países, para que seguissem os critérios de qualidade, estratégias de valorização da prática do aleitamento materno. Não é em todos os países que isso é socialmente bem visto, então houve também campanhas e estratégias de mobilização social. Em anos recentes, nós adotamos novas ferramentas durante a pandemia da Covid. Nós aprendemos a fazer a cooperação nessa área e em várias outras à distância,
passamos a oferecer cursos de ensino à distância, reuniões virtuais de planejamento e avaliação, tele-inspeção de serviços, eventos e fóruns científicos virtuais. A pandemia não fez com que nós parássemos nosso trabalho, pelo contrário, esse tipo de trabalho pode ser continuado, inclusive ensinando a nós todos como trabalhar à distância, inclusive com visitas virtuais, que foi uma invenção da equipe da nossa agência, de passar com câmeras nos locais que normalmente eles visitariam presencialmente, para conhecer os detalhes. Fizemos isso, inclusive, com a alimentação escolar, que é o primo mais velho do banco de leite. É o passo a seguir e faz uma ponte do apoio para a segurança alimentar da primeira infância para o período escolar. E a cooperação brasileira, ela deriva em grande medida desse tipo de ação inovadora. Então, o que nós buscamos de baixo custo, normalmente, porque ideias caríssimas, porque depois o país não vai dar escala à proposta, vai ter uma ou duas unidades, mas se ele precisa de 100 ou 200, esse tipo de transferência de conhecimento vai ser de pouca utilidade. E eu devo dizer que esse é um esforço que nós fazemos em todas as áreas. Nós estamos agora, só para fazer uma comparação, oferecendo cooperação, uma área importantíssima para regiões semiáridas, que é a construção de cisternas, nós chamamos boas, bonitas e baratas, porque elas são construídas pelas próprias comunidades. Então, nossa cooperação, a nossa mais-valia, não é dar uma cisterna maravilhosa, é ensinar como fazer uma cisterna com a mão de obra de uma comunidade, usando materiais baratos, calcular quanta água essa família que tem uma criação de galinhas e uma pequena horta vai precisar. Essa é a nossa mais-valia. Soluções que possam ter escala, possam ser multiplicadas. É o caso da alimentação escolar, da agricultura familiar, dos bancos de leite. Por fim, eu gostaria de dizer que a nossa cooperação brasileira de saúde hoje cresceu e é conhecida e reconhecida mundialmente. Ela engloba uma longa série de ações de capacitação e treinamento, e aqui e ali doações, porque as doações são feitas apenas como exemplo, modelos para serem replicados. Dando o exemplo da quando algum país nos pede, nós construímos uma cantina e uma cozinha modelo, só para mostrar, olha, depois de muito bater cabeça, nós aprendemos que aqui melhor ficar dispensa desse jeito, o refeitório, a cozinha, o balcão, os equipamentos que funcionam melhor, que vão ter durabilidade, são esse. É isso que nós fazemos. Nós fazemos um modelo, e se naquele país houver vontade política e interesse, aquilo vai ser replicado. E nós temos visto aqui no Bancos de Leite, no projeto do Banco de Leite, que o projeto tem sido replicado e temos muito orgulho dele, assim como da alimentação escolar, das cisternas e outras iniciativas dessa natureza. Soluções como essa que estão sendo reapresentadas hoje, elas são o caminho para a nossa sustentabilidade. Foi muito feliz a ideia de realizar em Belém, há poucos meses da COP30, esse evento. Sustentabilidade é um campo muito amplo e engloba tantas áreas do conhecimento e do governo, e essa é uma delas. Essa ajuda na primeira infância, e ela é uma cadeia que segue com outras medidas. Nós esperamos poder seguir compartilhando essas com nossos parceiros no exterior, essas e outras, e muitas outras ideias e avanços na COP30, que vai se realizar aqui em breve, em Belém. Eu encerro por aqui, parabenizando os idealizadores dessa iniciativa, os parceiros que abraçaram, os parceiros estrangeiros que aderiram e inovaram e customizaram, e hoje tem
tem muito a nos ensinar com as suas próprias experiências e nossos parceiros na cooperação. Eu faço, por fim, uma homenagem e agradecimento muito especial às mulheres generosas, sem os quais esse projeto não existiria. Muito obrigada. Obrigado pelas palavras, senhora embaixadora. Também para a sua fala, é convidada agora a usar aqui desta tribuna a senhora representante do Ministério da Saúde do Brasil, doutora Sônia Venâncio. Obrigada. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes, também quem nos acompanha online. Queria agradecer a presença de vocês, a todos os trabalhadores do SUS que estão aqui, agradecer também a presença de todos os representantes de países que vieram a brilhantar aqui o nosso evento, especialmente as mães e seus bebês, que deixam essa plateia tão linda. Em nome da secretária Ivete, do Dr. Bruno, faço uma saudação a todas as autoridades desse dispositivo e queria dizer que é uma honra para mim representar o Ministério da Saúde nessa mesa. Infelizmente, a secretária Ana Luísa Caldas, nossa Atenção Primária à Saúde e o nosso ministro Padilha não puderam comparecer em função de outros compromissos, então estou aqui representando o Ministério. E é uma alegria muito grande poder compor o time do Ministério da Saúde no governo do presidente Lula, nesse momento histórico de reconstrução das políticas sociais e de fortalecimento do SUS. Bem, eu queria começar parabenizando a rede de bancos de leite, todos os parceiros, OPAS, ABC, né, todos que contribuíram para a realização desse evento. Eu acho que é bastante oportuno a gente fazer essa discussão sobre a crise climática, considerando que a gente cada vez mais vivencia os impactos dessa crise na saúde da população e como as nossas crianças são afetadas. Discutir o papel dos bancos de leite nesse contexto de emergências sanitárias é bastante oportuno, né, na pré-COP30 aqui no Pará. E, enfim, né, eu acho que é uma oportunidade também de ouvir as experiências de outros países, né, que vão estar aqui com a gente. Então, essa troca, o compartilhamento de ideias para a gente poder fortalecer ainda mais, né, esse trabalho da rede de bancos de leite em nível global, não só no Brasil, isso vai ser bastante rico, né? Então, realmente esse evento tem uma relevância muito grande. Eu preciso dizer que a gente tem um orgulho muito grande, né, da nossa rede de bancos de leite humano, da nossa tão grande e complexa rede de bancos de leite humano aqui no Brasil. Essa rede compõe a nossa Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, a PNAISC, e compõe também, com uma ação estratégica, o Programa Nacional de Promoção, Proteção e Apoio à Amamentação, que nós lançamos no ano passado, para fortalecer ainda mais todo o trabalho que é desenvolvido em prol do aleitamento materno aqui no Brasil. Os bancos de leite, eles têm uma contribuição fundamental para que a gente alcance os objetivos da nossa política, né, que são principalmente a redução mortalidade infantil e a promoção do pleno desenvolvimento das crianças. Então, o leite humano ele tem um papel fundamental para que a gente alcance esses objetivos, né? Para que a gente consiga qualificar o cuidado neonatal e também para que a gente consiga avançar, né? Ampliar, expandir a prática da amamentação no Brasil. E temos muito orgulho também, né, do papel dos bancos de leite no Brasil, dessa nossa rede, contribuição com outros países, né? E acho que foi muito bem falado, né? Aqui essa cooperação com a ABC proporciona então esse trabalho que vem sendo desenvolvido há tanto tempo, né? Enfim,
para finalizar, eu vou conversar um pouquinho mais com vocês daqui a pouco, né? Mas agradecer a oportunidade de lançar a nossa campanha nacional de doação de leite humano de 2025 aqui nesse evento, né? Inclusive, antecipamos o 19 de entender a importância, o alcance desse evento. Vamos fazer daqui a pouco, então, o lançamento da campanha, mais com vocês, né, sobre o tema da campanha desse ano. Então, por fim, agradecer a presença, né, de todo mundo e desejar um ótimo evento. Sônia, muito obrigado pelas suas palavras. Estás querendo falar alguma coisa? Não, acho que ele quer ir ao banco, Jalete, acho. Convidado agora também para a sua fala, representando aqui a Vice-Presidência de Produção e Inovação em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, o doutor Eduardo Chaves Leal. Bom dia a todos os presentes nesse evento, né? Bom dia aos representantes dos países participantes. Eu sei que não estão todos presentes, mas deixo o meu bom dia aí a todos que estão presentes. Bom dia também a todos os presentes dos estados representando nesse evento e demais presentes, né? Quero cumprimentar a mesa, os representantes aqui e anfitriões desse evento, né? Em Belém, a nossa secretária e o presidente da Fundação Santa Casa Misericórdia. Cumprimento toda a mesa, né? Eu tinha preparado algum roteirozinho, mas lamentavelmente ficou no hotel. Coisas que acontecem. Fazer um pouquinho um esforço de memória e trazer algumas coisas que eu queria dizer, mas vou ser breve, tá? Primeiro de tudo, eu vou tentar falar que eu gostaria de estar embaixo. Aqui. Gostaria de estar assistindo nessa abertura o nosso vice-presidente, Marcos Krieger, que infelizmente partiu depois de uma luta contra o câncer, no último dia 28. Estamos de luto. Além de um grande pesquisador, grande figura humana, a simpatia de pessoa, sempre de bom humor, deixa um legado muito grande na sua trajetória, né? Inclusive o banco, os bancos de leite. Ele apoiou de forma de trazendo financiamento para um projeto que se chama Programa de Certificação Fiocruz de Bancos de Leite, que é um programa que está sendo desenvolvido em 4 anos. Estamos indo para o final do 2º ano, não é isso? Final do 2º ano. E quando eu olho o desenvolvimento desse programa, eu vejo o quanto ele avançou, né? Mas que é um programa que não é para 4 anos, é para sempre. Ser renovado sempre, investido sempre. Como disse a embaixadora, é um custo barato. Um tema tão importante na área de saúde pública. Já tive em vários eventos, sempre aprendo muito. E sempre digo, né, que desde que eu passei a conhecer o trabalho dos bancos de leite da rede, eu virei fã. Fã mesmo. Anos e anos com um programa de imunização. Sempre achei um programa importantíssimo na área de saúde pública. Talvez o mais importante desse país, no Ministério da Saúde. Mas, depois que eu conheci o banco de leite humano, eu disse assim, não, vamos botar os dois no mesmo patamar. Se complementam, inclusive.
E achei muito interessante, né? Já foi dito aqui, vou repetir, a sacação, vou chamar assim de sacação, de fazer esse evento aqui. Né? Em Belém, onde em novembro, se eu não me engano, de 10 a 21, não é isso? A COP de novembro, ocorrerá a COP 30. Né? E eu olhava assim, bom, como é que a gente... Esse tema, com a COP 30, uma questão ambiental, e aí, perfeito. Né? Nos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, estava lá. Item 3, saúde e bem-estar. 3.2, 3.4, falando da criança, do recém-nascido, todos os temas importantes. E, tanto um alinhamento com os compromissos desses temas, tá? Né? Colocando esse evento dentro de um contexto muito importante. Fiquei muito feliz quando eu olhei. Aliás, eu estava curioso para saber qual era o slogan que tinha vencido. Né? Eu disse, vou deixar para o momento da premiação, mas aí já vi que está ali. Era uma lista tão grande, mas tão grande, tão... Eu confesso que eu fiquei com muita dúvida em qual votar. Eu nem me lembro se eu cheguei a votar nesse, mas se eu não votei, me desculpa, mas está muito bem representado. Né? Enfim, né? E olhando essa programação e digo assim, que programação bem montada, trabalhada. Né? Une questões nacionais, internacionais, relações com as diversas áreas, né? MRE, né? Ministério das Relações Exteriores, né? Fiocruz, internamente, né, Patrícia? Com outras unidades, outras vice-presidências, e também com outras unidades do Ministério da Saúde, secretarias de saúde, né, municipais, tudo mais. Então, eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez, né, com vocês, e aprendo, né, com cada momento de discussão dos bancos de leite dessa rede. Muito obrigado. Doutor Eduardo, obrigado pelas suas para a sua saudação e considerações. Convido agora a usar dessa tribuna a senhora representante da Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde, doutora Patrícia Canto Ribeiro. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Bom dia, meus colegas de mesa, senhora secretária. E vou fazer uma saudação especial aqui a João Aprígio, que é uma pessoa incansável, como todos vocês sabem, nessa luta, nessa vanguarda que foi iniciar o programa. Queria dizer que a gente está falando aqui hoje, né, de gesto humanitário, de solidariedade e de cooperação. E é isso que o programa de Banco de Leite Humano representa. Quem teve um filho prematuro, né, como eu, que tinha dificuldades na amamentação, sabe quanto isso é importante. As mães sabem que às vezes não é fácil. Sempre tem uma avó para dizer, olha, essa criança está muito magrinha, você tem que dar uma mamadeira mesmo, né? Mas não é uma mamadeira nem com leite da mãe, né? É uma fórmula mesmo. Eu ouvi isso, minhas filhas têm 22 anos, 19 anos hoje. Então, a gente sabe que como é difícil a gente trabalhar, militar nesse campo, né? De desenvolvimento de uma cultura, porque isso a gente precisa ter essa cultura de incentivar não só a amamentação, como incentivar a doação do leite humano. Inicialmente, quando a gente fala banco de leite humano e mudanças climáticas, as pessoas podem achar, mas o que isso tem a ver com essa história? A gente
tem visto cada vez, infelizmente, mais frequentes grandes desastres ocasionados pelas mudanças climáticas. Acho que isso vai ser muito falado hoje aqui. Todos vão trazer a experiência. Nós estamos completando 1 ano do que aconteceu, infelizmente, no Rio Grande do Sul. E essa é uma perspectiva para a humanidade, no patamar em que nós nos encontramos. Essa é uma perspectiva que, infelizmente, vai se tornar cada vez mais frequente, porque não estamos tomando, os grandes líderes mundiais não estão tomando as medidas necessárias para que a gente tente minimizar as grandes mudanças que estão ocorrendo no nosso planeta. É fundamental que possamos ter, ao final desse evento, um documento que levemos aos líderes que vão estar aqui em novembro, na COP30, com as perspectivas, com as nossas necessidades e com essa proposta, que é fundamental, de como uma iniciativa barata, como disse nossa ministra, nossa embaixadora, perdão, pode ser levada a todos os cantos do mundo, contando com esforço, com solidariedade, com humanidade. Para terminar, eu gostaria de fazer minhas suas palavras em relação ao nosso vice-presidente Marco Krieger, que era uma pessoa que trabalhava muito com a gente, uma pessoa com uma perspectiva inovadora, que nos deixou precocemente na semana passada. Trago aqui também um abraço do nosso vice-presidente de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde, Dr. Valcler Rangel, e desejo a todos um ótimo evento, parabenizo pela organização, agradeço pelo acolhimento aqui da Santa Casa, do Estado, do município, por nos receber tão bem. Tenho certeza que vão ser 2 dias de muito afeto, conhecimento e compartilhamento de experiências. Obrigada. Ora, Patrícia, obrigada pelas suas palavras. Convido agora a vir a essa tribuna a senhora representante da OPAS, da Organização Mundial da Saúde, a doutora Kamimura, por favor. Bom dia a todas, todos, todes. Em nome da secretária, né, doutor Bruno, cumprimento toda a mesa. E também queria saudar e agradecer, né, cumprimentar os nossos colegas dos outros países, né? Argentina, Colômbia, Peru, Paraguai, El Salvador, Panamá, Uruguai, colegas de Cuba, Bolívia, que estarão acompanhando a gente virtualmente, e outros que não estou citando, né, mas que eles também vão nos acompanhar virtualmente, cada uma aqui presente, de outros estados aqui, né, do estado, e ressaltar a importância da doação, né, do leite humano, que é muito mais do que um alimento, né, é uma das estratégias, é uma das intervenções de saúde mais efetivas, e da importância dessa estratégia de segurança alimentar e nutricional, que garante o acesso seguro a esse elemento que é essencial para salvar vidas e contribuir também com um planeta mais sustentável. E trazendo a nossa, né, mente a questão da mudança do clima, a emergência climática, a gente, né, já ouviu aqui em relação à questão no Rio Grande do Sul, mas as secas, estiagens, cheias que a gente, né, vive aqui nessa região norte, e como que isso vai, lamentavelmente, né, fazer presente no nosso futuro próximo. E como a gente também tem que se preparar nesse sentido e garantir o acesso à saúde para todas as pessoas, todas as populações, especialmente as pessoas em situação de maior vulnerabilidade, mas pensando na garantia do acesso ao leite humano nesses contextos adversos, né? Com eventos climáticos que vão ser frequentes,
e como a gente também pode, a partir de toda a cooperação e trajetória que a gente tem nesse país, da cooperação com os outros países, e a gente também se preparar para essa realidade que vai, né, que já está aqui nos alertando constantemente. E a nossa preparação hoje, né, pensando aí nesse futuro. E trazer também, lembrar toda a questão do amamentação, né? 55% das crianças na nossa região foram amamentadas na primeira hora de vida. E apenas 38% das crianças são amamentadas exclusivamente nos primeiros 6 meses de vida. Então, também a gente precisa, né, aumentar essas taxas para salvar mais vidas e também pensar que todos os anos 15 milhões de bebês prematuros nascem no mundo. E isso é mais do que 1 a cada 10 nascimentos. Na região das Américas, são cerca de 12 milhões de nascimentos que ocorrem prematuramente. E esses números estão aumentando, e essa prematuridade também é uma causa de mortalidade infantil. Então, trazendo a importância do bancos de leite humano, mas também na nossa cooperação em diversos países, nacionalmente, internacionalmente, e a importância dessa cooperação e troca, né, de saberes, esse intercâmbio, pensando também no crescimento das taxas de aleitamento materno entre os 10 países que reduziram rapidamente essa taxa de prematuridade. E também por outro lado, também parabenizar o Ministério da Saúde, com a doação de banco de leite humano, a rede, né, brasileira de banco de rede de leite humano, e também na atenção neonatal, a qualificação da atenção neonatal no contexto da rede Aline, por exemplo. Né, e como a gente também pensar no incentivo ao banco de leite humano aliado com outras estratégias e outras intervenções nesse sentido. Também quero parabenizar a contribuição da Rede Brasileira de Banco de Leite Humano, aqui para o Brasil e também para o mundo. Esse conglomerado, né, de bancos de leite a nível mundial, que é uma verdadeira imensa rede de apoio para as vidas, para intercâmbio de conhecimento científico e tecnológico, e que fortalece a doação de leite humano no Brasil e pelo mundo afora, né? E destacar a relevância do programa de certificação para esse fortalecimento dos bancos de leite humano, tanto em nível nacional como em nível internacional. E também queria fazer uma referência, né, para a OPAS-OMS, a Organização Pan-Americana da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, que a gente continua, né, a gente está à disposição para garantir esses esforços, cooperação técnica, para garantir o acesso ao leite humano, para salvar vidas de recém-nascidos, prematuros, no contexto também, né, no contexto das emergências. E a necessidade da gente somar esforços, né, para garantir estoques estratégicos de leite humano nos países da nossa região, avaliar, pensar, sistematizar as nossas lições aprendidas para garantir os insumos estratégicos de saúde na região e utilizar esse aprendizado para garantir tanto estoques, né, estratégicos de leite humano e o banco de leite para poder salvar essas vidas. A OPAS tem muito a comemorar, né, no desenvolvimento da cooperação técnica nacional e internacional, fruto desse trabalho, né, articulação com o Ministério da Saúde, com secretarias estaduais, municipais, outros parceiros, né, outras parcerias. E aqui destaco, né, toda a equipe da Rede Brasileira de Banco de Leite Humano e ressalto que a OPAS está à disposição para essa cooperação. A gente tem um longo caminho a percorrer ainda, né, para a gente alcançar a meta global de 7 a cada 10 bebês recebendo leite materno na primeira hora, e também a meta de 7 em cada 10 crianças amamentadas exclusivamente pelo leite materno, né, aos 6 meses até 2030. Mas juntos, né, a gente está aqui, né, com uma
vários atores, atrizes, parceiros e a relevância desse trabalho em articulação, em cooperação e a OPAS segue à disposição, né, nessa cooperação técnica para os bancos de leite humano, pensando nesse contexto de emergências climáticas, mas não só, mas a partir, né, com esse viés, a gente também pensar nas futuras gerações que já estão aqui, né, e como a gente hoje pode já estar se preparando, já estar fortalecendo essa estratégia para garantir leite humano, né, para todas as crianças, bebês que precisam. E aí eu tenho uma honra, então, de destacar, né, reforçar a cooperação da OPAS e que a gente segue juntos, né, nessa caminhada e que seja um ótimo evento hoje, amanhã, e que isso renda muitos frutos da nossa região, em cada um dos países, né, a gente possa cooperar e melhorar essa situação, e pensando no contexto que a gente vai ter enfrentado e vai continuar enfrentando, para a gente também se preparar nesse sentido, e a gente segue em cooperação. Obrigada. Obrigado, a doutora Kamimura, pelas suas palavras. Convido agora também para falar da importância e do significado do evento, representando aqui a Secretaria Municipal de Saúde de nossa capital, Belém, o senhor Vitor Malvés. Bom dia a todos. Peço desculpa que estou um pouco gripado, mas é um prazer enorme estar aqui. Cumprimento a secretária, doutor Bruno Carmona, e vou ressaltar o que eu vivi na SESMA logo que a gente iniciou a gestão. A secretária de Saúde levou todo mundo da SESMA lá para a SESPA para nos dar direcionamentos daquilo que a gente precisava fazer. E a frase que ela disse para a gente ficou ecoando na secretaria: fortaleçam a atenção primária. Trabalhem na atenção primária. É dever de vocês trabalhar para que a atenção primária dê resultado. E isso a gente faz em qualquer diretoria, secretária. Eu sou do Departamento de Recursos Humanos, mas tanto na atenção primária quanto na vigilância em saúde, em todas as diretorias para isso, para que de fato a gente possa entender o território da atenção primária e fortalecer a nossa política de aleitamento materno nas nossas unidades básicas de saúde. E eu venho conversado com a Sinara para a gente reestruturar esse projeto junto com a diretora Belém, para que a gente possa, de fato, entender o perfil das nossas mães, entender aquilo que a gente precisa melhorar, as nossas características da atenção primária de Belém, para que, de fato, a gente possa potencializar e colaborar com a Santa Casa. Na SESMA, a gente vem, a cada semana que a gente reúne, não importa a diretoria, a gente vem seguindo esse direcionamento, para que, de fato, a gente consiga trazer esse olhar que hoje a Santa Casa já tem para toda a nossa rede de atenção primária. Mas eu também peço para eu trocar um pouquinho o crachá, porque além de ser da SESMA, eu também sou servidor da Santa Casa. E aqui eu estou como gerente de desenvolvimento de pessoas. Eu só não posso me emocionar, porque gripe com choro vai ficar um negócio ruim para a filmagem. Mas quando a gente recebeu a primeira reunião com o doutor, e ele fazia questão de não só reunir com a gente, mas para o motivo desse evento, né? A gente ainda ficou pensando, mas será que vai caber na Santa Casa? E aí a gente viu outros auditórios e eu rezava, não vai dar certo. Tem que ser na Santa Casa. Porque não tem como não associar. Esse evento aqui hoje, ele é uma das culminâncias de todo um trabalho que é feito aqui dentro. Esse prédio hoje, que é o prédio de ensino, ele é o fortalecimento da missão da Santa Casa, que é prover conhecimento para as pessoas. E toda vez que a gente recebe uma solicitação para sediar, a gente faz com o maior prazer, porque é da nossa missão fazer isso. E a gente está muito feliz de recebê-los aqui na nossa instituição, na nossa casa. O aleitamento materno já faz parte da nossa trilha de ingresso do servidor da Santa Casa. Todos os servidores
independentemente do cargo, do setor que eles estão, eles passam pela formação em aleitamento materno, seja eles nas áreas administrativas ou nas áreas assistenciais. O aleitamento materno ele é uma meta institucional, assinada com a Wanda, com toda a equipe de facilitadores do aleitamento materno, sempre promovem, e é um curso teórico-prático. Eles fazem a parte teórica, mas também fazem a parte prática do curso. Nós temos, mais ou menos, do ano passado para esse ano, mais de 800 servidores formados, porque além dele fazer parte do ingresso, ele também é um curso regular que a gente faz. Fora isso, nós temos as gincanas do aleitamento materno, que a gente fica de mal quando alguém perde, mas aí passa, a gente supera, mas a gente faz as gincanas aqui dentro também para promover, para a gente conseguir mobilizar. Então, a Santa Casa, ela é isso, ela é apaixonante. E eu quero, do fundo do meu coração, que vocês se sintam pertencentes aqui, porque até esse foi um valor que apareceu, né, no nosso planejamento estratégico, o pertencimento. E para que a gente possa, de fato, ter esse olhar, a gente precisa pertencer. E uma característica que a gente estava discutindo é que todos vocês que trabalham na rede Banco de Leite têm algo que é essencial, que é o brilho nos olhos e o propósito. Quando a gente tem isso, a gente consegue engajar as pessoas, porque aí a gente não faz para as pessoas, a gente faz com as pessoas. E isso é essencial. O Dr. Rômulo não pôde estar aqui porque ele está em Brasília, mas ele pediu para que eu deixasse um abraço em todos e do que precisar da SESMA, a gente está de portas abertas em todas as nossas unidades. Semana passada, só para finalizar, foi uma servidora lá comigo e disse assim: doutor, eu preciso de uma sala para que eu possa amamentar meu filho. E eu disse, meu Deus, como ninguém nunca pensou isso aqui na SESMA. A gente sabe que a mãe amamenta aonde ela quiser, mas também é direito dela querer uma sala reservada. E aí a gente começa a fazer com que essa pessoa possa ser uma ponte de luz em todo que dela também passe esse questionamento, que passe a trazer também essa visibilidade para as nossas ações. Então, enquanto SESMA, mas também muito orgulhoso de ser Santa Casa, quero dar as boas-vindas e do que precisar podem contar comigo. Muito obrigado. Doutor Vilmos, agora convido também para usar da palavra o senhor coordenador do Centro de Referência para Bancos de Leite Humano, outro colaborador do Brasil 87, da OPAS da OMS, para o fortalecimento dos bancos de leite humano, o doutor João Aprígio. Eu acho que depois de tudo que nós ouvimos, só nos resta dizer uma coisa. Muito obrigado. Muito obrigado a todas, a todos, aos amigos. Meu amigo, muito obrigado. Esse sentimento de pertencimento vem há muito tempo. Eu só queria aproveitar para duas questões que me parece que são importantes de serem visíveis. Por que nós estamos fazendo esse evento na Santa Casa? A Santa Casa, senhora secretária, ela abriga o banco de leite mais antigo da Amazônia brasileira. O primeiro banco de leite da Amazônia que continua em funcionamento até hoje está na Santa Casa de Belém. Eu me lembro da visita aqui com o doutor Hélio e com Eunice Begor. Então, esse sentimento de pertencimento ele é presente. Então, a gente tem que dizer muito obrigado. Não se agradece a parceiro, eu não vou falar. Desculpe, doutora Sônia Venâncio, carinhosamente, Soninha sempre. Nós somos amigos e parceiros de longa data, né? Não vou citar nomes, mas, se vocês me permitem, um agradecimento muito especial de coração a vocês. Vocês não compartilham o seu leite, vocês compartilham a sua maternidade. É muito mais do que doar proteína, vitamina, sais minerais e fatores de proteção. Vocês doam carinho, isso, né?
Então, muitíssimo obrigado. Eu acredito que essas palavras não são minhas, são de todos os que estão nessa sala e compartilham desse mesmo sentimento. Essa é uma visão coletiva. Muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo por essa oportunidade. Tá bom? Doutor João Aprígio, obrigada pela sua manifestação. Convidada agora para usar da palavra a senhora coordenadora da Secretaria Executiva da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, doutora Mariana Simões Barros. Muito obrigada, desculpa, bom dia. Muito obrigada. Bom dia a todos, cumprimento a mesa, cumprimento a todos os presentes aqui, a todo mundo que está nos assistindo online, são muitos amigos online, cumprimento as doadoras. Na verdade, realmente são muitos amigos, né? Nós temos aqui hoje representantes dos 237 bancos de leite humano do Brasil. Então, nós temos um representante de cada estado do Brasil aqui nesse auditório neste dia. Nós temos representantes também de parceiros amigos de outros países e muitos outros que estão nos assistindo online agora. Então, assim, eu estou muito feliz porque realmente eu estou entre amigos aqui, nós estamos entre amigos. E amigos para compartilhar nesse momento os desafios de enfrentar os desafios que estão vindo pela frente, que são os das mudanças climáticas, né? E a gente vai enfrentar juntos, com ciência, com solidariedade e com cooperação. Então, é isso, eu queria falar, a gente vai ter muito pouco tempo, né? Um evento pequeno, mas que vai ser continuado com as nossas discussões, com as inovações que vão vir desse evento, e que é o espírito da rede, na verdade, de inovação. Então, estou muito feliz com esse evento. Obrigada. Doutora Mariana, obrigado. Convido agora a usar da palavra operadora da saúde no estado do Pará, por que não dizer na região amazônica, já por muitos e muitos anos, hoje à frente da nossa Secretaria de Estado de Saúde Pública, doutora Ivete Gadelha, por favor. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Bom dia a todos os colegas, né? Colegas, apesar de eu ter conhecido hoje, é sempre assim, né? Você chega em algum lugar, conhece, você senta do lado e começa a conversa e volta totalmente para os problemas da saúde que a gente tem no Brasil, né? Então, bom dia, meus colegas. Sejam bem-vindos à nossa capital. Não sei se alguém é a primeira vez que vem, ou se já veio algumas vezes, que é uma cidade encantadora, né, colegas? Com uma comida maravilhosa. Tá? Quem experimenta pela primeira vez quer voltar outras vezes, né? Nem que seja só para comer, mas aqui querer vir, né? Então, primeiramente, eu queria agradecer ao doutor Bruno Carmona pela iniciativa, né? Você está de parabéns, tá? É isso realmente que uma instituição do porte da Santa Casa deve fazer, né? Porque esse é um hospital público, é um dos hospitais públicos maiores do nosso estado, né? É um hospital público que atende o estado do Pará inteiro, fora os estados vizinhos, que vocês sabem que se você tem dificuldade no Sudeste, quando mais na região Norte, né? A gente tem problema no Amapá, nós temos problema no Maranhão, a gente tem problema em Roraima, e por aí vai. E a Santa Casa é um dos nossos brinquedos maravilhosos que o Estado do Pará tem, né? Está sempre de porta aberta, principalmente quando a secretária perturba o diretor, seja de madrugada, seja final de semana, ele sempre está disposto a atender. Tá? Queria agradecer a participação dos nossos colegas fora do país. Tá? Quero dizer que sejam bem-vindos. É um evento maravilhoso, porque o nosso dia a dia, quando a gente vê, passa e a gente não tem condição nem de tratar. Eu sempre digo, na minha fala, que a CESP é uma máquina de moer gente, né?
Vocês sabem que é uma máquina de moer gente, né? Você tem várias políticas de saúde para fazer, para resolver, mas a coisa não para, né? Nada para. E a mesma situação é da Santa Casa, é do nosso hospitais público, né? E essa iniciativa, o senhor está de parabéns com a sua equipe, tá? Quero agradecer ao Ministério da Saúde pela parceria, inclusive daqui a pouco estou indo a e o ministro Padilha, que ele diz que ele é apaixonado pelo Pará. Eu quero que ele demonstre agora que ele é apaixonado mesmo. Ele faz essa história, eu já disse para ele, esses papos furados de dizer que eu sou apaixonado pelo Pará, por Santarém, pelo Tambaqui. A paixão dele é ajudar o Pará realmente naquilo que a gente precisa, e a gente estará indo hoje, tá? É os recados que eu dou, aproveite esses momentos, né? Eu queria agradecer às mãezinhas, vocês estão de parabéns, é isso mesmo, né? A gente tem que cooperar, a gente tem que ajudar, a gente tem que doar. Tudo aquilo que a gente tem, nós temos que doar, né? Então, vocês estão de parabéns, principalmente por doarem uma parte do seu dia e estar aqui. Eu estava vendo você agoniada, que o bichinho estava querendo amamentar de qualquer jeito, você está... Não se preocupe, tá? Aonde tu estiver, a amamentação ela é sempre bem-vinda, tá, gente? Então, eu queria dizer para vocês, em nome do governador do Estado, Helder Barbalho, em nome da nossa vice-governadora, sejam bem-vindos, aproveite esse evento, porque a região norte ela precisa ser reconhecida, ela precisa ser... que vocês venham mais aqui. Eu sempre brigo quando eu vou para a reunião do CONAS, que eu digo, olha um pouco para a região norte, nós estamos um pouco abandonados, porque vocês sabem que aqui faz regiões, fronteiras com outros países, com outra situação, e a gente precisa ser olhado. Então, eu queria, enquanto secretária de Saúde, agradecer do fundo do meu coração essa parceria que eu estou vendo aqui, tá? Que isso, né, doutor, não é todo dia, não é toda hora, não é todo momento, mas em nome da nossa vice-governadora, eu queria agradecer do fundo do meu coração. Sejam bem-vindos e voltem para a COP30, porque vai ser legal, vai ter tanta coisa boa que vocês nunca mais vão esquecer, tá bom? Bom dia, bom trabalho. Aproveitar aqui para registrar e agradecer as presenças da doutora Maria Emília Berganza Bruschetti, representando o Ministério da Saúde Pública e Bem-Estar Social do Paraguai, doutora Laura Gabriela Fazio Salas, representando o Ministério da Saúde Pública do Uruguai, doutora Miriam Elizabeth Alvarado de Sanches, representando o Ministério de Saúde de El Salvador, doutora Mônica Milena Sandoval Torres e também o doutor John Alexander Chaparro Lemos, representando a Secretaria de Saúde Dinamarca, Colômbia, doutor Luiz Alfredo Azula, do Banco de Leite Humano do Hospital Materno Neonatal Heloísa Torrente de Vidal, de Corrientes, Argentina, doutora Zuleima Frida Leão Maurício, do Banco de Leite Humano do Instituto Nacional Materno Perinatal do Peru, doutora Deise Yariela Rodrigues Gonzalez, do Banco de Leite Humano do Hospital Del Niño, doutor José Renan Esquivel, do Panamá, da diretora de Assistência Técnica Operacional, Maria Alves de Belém, diretora de Planejamento, Orçamento e Gestão, doutora Valda Valente. Final de todos, né? Mas, diretora técnica assistencial, a Norma Assunção, diretor administrativo financeiro, Michel Padinha. Também aqui agradecer a presença do doutor Eduardo Barros, defensor público do Estado do Pará. Da doutora Lídia Pantoja,
oficial do Unicef de Saúde e Nutrição para o território amazônico. Senhora também Dione Cunha, representando a doutora Maria Inês, coordenadora nacional da rede IBFAM, Seção Pará. Agora sim, muito bem-vindos.